Boa noite, Valéria, Andréia, Maena, Mônica, a Gobis. Oi, Andréia, boa noite, querida. Mônica Oliveira, boa noite. Boa noite, a Gobis. Cláudia, boa noite. Rosana, boa noite, querida. Oi, Rose, salve meu irmão Jorge. Cia, assim lá do metrô de São Paulo, olha só. Fátima, boa noite. Juliana Afonso, boa noite. Oi, Bárbara, amada da minha vida. Boa noite. Oi, Jaque, boa noite. Marco. Si, depois vocês vendem só Citizen ou vende Seiko também? Si, depois me manda uma mensagem. Já fazendo uma pergunta ao vivo aqui. Júlio, Bernardo, Cami Oliveira. Oi, vida. Salve, Juliano, meu irmão. Evenilton, oi, querida. Marga Acessórios, oi, minha querida. Leocádia, Zenaide. Nani, boa noite, minha querida. Lauren, Tati, boa noite, querida. Tati Calegari, boa noite. Fábio Santos, de Blumenau, boa noite. Celimice, Adriano, alguma coisa. Fernanda, oi, Fernanda Caldas. Oi, G, Bia Martins. Zenaide, boa noite. Fernanda Elisa, Thaís. Bia Martins, boa noite. Léo, salve, boa noite. Oi, Fran, boa noite, minha querida. Kiki Dutra, Ana Edilva. Ah, duas? Não, é a mesma Edilva. Carol Shaw, boa noite. Cê... O que, vida? Eu só fiz uma pergunta para si, que eu sei que ela trabalha com relógio. Cine, Tânia, Lúcia Borges, Rafaela, Ana Lúcia. Hello, Carol. Hello, Tânia. Cine de novo. Sejam bem-vindos todos, queridos. Sejam todas bem-vindas. Marina Teixeira, Tânia Regina, Mércia, Pri, Yasmin, Campese Adriana, João Paulo. Kiki Dutra Pereira, boa noite. Queridos, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas a mais esse estudo de Hamed. Convido a todos, queridos, que neste momento fechemos os nossos olhos e vamos nos conectar com os amigos espirituais que se encontram presentes na nossa casa. Lembrando, queridos, que quando nós nos propomos a toda quarta-feira estarmos nos estudos de Hamed, nós angariamos para nós uma equipe de espíritos que vem conosco assistir à aula, e eles são muito gratos por isso. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por esse novo estudo em que nós fazemos de Hamed. Te agradecemos pela nossa vida. Te agradecemos pelas coisas boas. E te agradecemos também, Senhor, pelos desafios que, a despeito de muitas vezes não compreendermos, não querermos, sabemos que é para o nosso bem. Nesse momento, Senhor, eu peço a Ti e a esses amigos espirituais que aqui se encontram, que as minhas imensas fragilidades humanas possam ser colocadas de lado, Senhor, para que eu possa ser um instrumento útil e digno de Ti, Mestre. Eu sei que eu não sou, mas ajuda-me, Senhor, a ser digno de levar a Tua palavra, a Tua mensagem. Eu de mim mesmo, Senhor, nada tenho, mas contigo eu tudo posso. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome desses amigos tão queridos que aqui se encontram,
nós damos por iniciado mais um estudo de nosso querido Hamed, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Meus óculos. Queridos, antes de mais nada, uma pergunta que eu esqueci de fazer. Por favor, nos digam se o som está bom. Por favor, nos digam se o volume do som está bom. Que assim seja, Giane. Que assim seja, meu irmão João Batista. Boa noite, Fernanda. Tá ótimo, Sara. Gratidão. Gratidão, minha querida. Débora, emprestes, viu, minha querida? Gratidão. Ótimo. Obrigado a todos. Gratidão a todos. Oi, Kelly. Há quanto tempo, minha querida? Bem-vinda, Tânia, Agra, nosso irmão Adler, Rita Ferreira. Perfeito. Lauro, salve. Queridos, vamos, a partir de agora, então, retirar os nossos comentários para que possamos dar início ao nosso estudo e a seguir, assim que terminarmos as nossas explanações, abrimos então novamente os comentários para retirarmos eventuais dúvidas. Hoje eu tentei uma coisa diferente aqui no suporte do celular, parece que está dando certo. Boa noite, Kátia. Oh, Karine, eu também, minha querida, eu também aprendo muito. Gratidão a vocês todos, gratidão a vocês todos. Vamos a alguns rápidos avisos, queridos. Amanhã, 19 horas, teremos uma live sobre relações tóxicas. Quando eu digo relações tóxicas, nós queremos dizer relações abusivas, relações violentas, relações de todos os tipos que agridem a pessoa. Porque toda relação, se ela é abusiva, se ela é violenta, seja qual tipo de violência violenta for, ela é uma relação tóxica. Então amanhã, às 19 horas, assim que terminarmos, estaremos aqui fazendo a nossa postagem. Amanhã a nossa live das 19 horas será sobre relações tóxicas. Relações pais com filhos, filhos com os pais, irmãos, amigos. Muitas vezes nossos amigos são as pessoas que mais nos colocam para baixo. Amanhã iremos estar falando um pouco sobre tudo isso, ok? Sexta-feira temos nosso estudo normal de Joana. Domingo, nosso estudo do Boa Nova. Uma outra questão que ontem eu esqueci de falar no Evangelho, muito infelizmente eu esqueci. Queridos, eu peço uma gentileza. Eu não estou conseguindo mais olhar os comentários. Realmente, meus dias estão sendo muito complexos. Hoje é quarta. Segunda-feira eu tive 15 minutos para almoçar, ontem eu tive 20. Meu dia está muito corrido, então eu não tenho conseguido ir nos comentários. Então, eu peço a vocês uma caridade. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer, me enviem para o direct. Porque o direct, aos pouquinhos, eu estou sempre conseguindo dar retorno a todas as pessoas, ok? E o que mais? Eu tinha mais alguma coisa para falar? Não, é somente isso. É somente isso. Não tem aquele livrinho, vocês se lembram daquele livrinho, que era um livrinho pequenininho assim, Um Dia Daqueles, que era foto de uns bichinhos, animais, umas frases assim? Quem teve um dia daqueles, levanta a mão. Eu sou igual a vocês. Às vezes temos dias mais difíceis. E é muito curioso que quando eu venho aqui estar com vocês, e não é uma obrigação, porque é a melhor hora do meu dia praticamente, é terminar o meu dia falando de Jesus. Meu Deus, o que mais eu posso querer da minha vida? Somente quando eu estiver casado com a Bárbara, aí o dia ele vai estar completamente perfeito. Mas muitas vezes tive um dia difícil, aí eu até comento com a Bárbara, vou tomar um banho para estar bem, para falar sobre o Cristo. E muitas vezes o meu mentor nesses momentos, ele fala exatamente isso. Nós, se vamos falar sobre Jesus, é com toda a força da nossa alma, com toda a alegria, é o momento que a gente esquece tudo e somente se entrega. Queridos, hoje, as dores da alma.
estamos indo hoje para aquilo que é o nosso segundo estudo. Então, na semana passada nós lemos As Dores da Alma. Hoje, o título de hoje é Crueldade. E vocês vão ver que na semana que vem, o título da semana que vem, do estudo da semana que vem, também é Crueldade. Então ele pega diversas questões e vai falando diversos capítulos sobre isso. Então, crueldade. E hoje ele vai falar sobre o quê? Autocrueldade. Ou seja, a pessoa que é cruel consigo mesma. A pior forma de... Para quem não sabe, falando rapidamente, existe variados tipos de obsessão. A obsessão que a maioria das pessoas conhece é do espírito para a pessoa. Mas existe a obsessão da pessoa viva para o espírito. E existe a obsessão de espírito para espírito. Existe a obsessão de vivo para vivo. E provavelmente a pior das obsessões, a auto-obsessão. Quando você não precisa de nenhum obsessor, você mesmo está sabotando a sua própria existência. E hoje então vamos falar um pouco sobre isso, autocrueldade. Lembrando que nos estudos de Hamed e de Joana nós não fazemos a leitura completa, mas somente de algumas partes. Hamed inicia dizendo: a autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Mais abaixo, ele continua: em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor, que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. Como eu sempre digo, a baixa autoestima ela está na raiz de imensos problemas humanos, ou seja, fragilidade interior, sentimento de inferioridade, baixa autoestima. E aí ele repete a frase que está no início do capítulo. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Além de vir adornada de fictícias virtudes, aparente mansidão, paciência e serenidade, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmos. Mais abaixo, ele continua: a timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado vigia-se e, ao mesmo tempo, vigia os outros, vivendo em uma autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo errado com ele. Não desenvolve autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Eu não sei se está colocado aqui em algum lugar, mas o tímido é aquele que ele não quer aparecer. Muitas vezes com medo. O tímido muitas vezes é aquele que não quer falar em público, porque ele quer ser perfeito. O tímido é aquele que não fala o que pensa, porque ele tem medo do que os outros vão pensar, se ele será aceito ou não. O tímido é aquele que ele tem medo de se mostrar na sua conduta normal, exatamente porque ele está muito preocupado com o que o outro vai pensar dele. Então, ele precisa muitas vezes da aprovação, e ele tem medo, ele não sabe lidar com a não aceitação do outro, a rejeição do outro. Por quê?
como ele tem muitas vezes uma imensa baixa autoestima, ele precisa que os outros gostem dele. E ele prefere que as pessoas digam, fulano é tímido, porque ele tem medo de se mostrar, porque ele tem medo, quem sabe se eu me mostrar, será que ele vai gostar de mim? Será que ela vai gostar de mim? Será que eles vão me aceitar? Muitas vezes aquela pessoa que te faz uma pergunta e você responde dizendo, o que você acha? Aí o que a pessoa fala? Eu acho isso também. Muitas vezes são pessoas que não têm opiniões próprias, ou se têm, elas têm medo de dizer, porque exatamente elas têm medo de serem aceitas. Para essas pessoas eu vou dizer o que eu sempre digo, queridos. Gente, olha só, Jesus não agradou a ninguém, queridos. Então, por favor, meu querido, minha querida, entenda, eu não vou agradar. E adivinha, você também não. Não importa. Não importa o quão que nós nos esforcemos para sermos bons. Não importa o quanto o mousse de chocolate seja espetacular. Vai ter alguém que vai falar assim, não achei graça nenhuma. E tá tudo bem. E tá tudo bem, queridos. E tá tudo bem. É simples assim. Cada pessoa, ela está num momento individual e nós precisamos respeitar a individualidade e a forma como a pessoa se conduz e vê o mundo. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer, não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. Por exemplo, várias lives, várias vezes as pessoas me fazem perguntas e eu falo, desculpa, eu não sei. Por exemplo, me faz qualquer pergunta sobre espiritismo e animal. Desculpa, eu não sei. Não é minha área de expertise, não é minha área de estudo. Me pergunte alguma coisa do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Pode ser que eu saiba, mas se você me perguntar algo muito específico, não sei. E do Novo Testamento? Pode ser que eu não saiba também. Nós precisamos simplesmente, e tantas vezes aqui nas lives as pessoas falam assim, desculpa o que eu vou perguntar. Por favor, vamos perguntar. O verdadeiro tolo é aquele que não pergunta. Ele guarda a dúvida para si com medo de se expor, com medo do ridículo, com medo que alguém pense, fala sério, que tipo de pergunta é essa? Vamos perguntar sim. Imagina se fosse assim. Se a gente tivesse vergonha de perguntar ou medo. Porque alguém aqui já nasceu sabendo? Sério? Uau! Eu não. Eu penso um ser que nasceu burrinho. Eu. Penso um ser que foi criado simples e ignorante. Eu. Resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Todo ser é criado simples e ignorante no sentido de ignorar. Não no sentido pejorativo, no sentido de não saber. Mais abaixo, esse texto é espetacular. Quem busca consenso, crédito, popularidade. Aí dessa semana eu estava conversando com a Bárbara, minha noiva, amor da minha vida. Te amo, vida. E eu estava falando para ela que eu não sou marqueteiro, né? Eu não sou marqueteiro. Eu não tenho tempo para ser marqueteiro. Eu não sei fazer coisinhas bonitinhas. E eu não sei fazer isso. Eu não sei e nem tenho tempo. E aí, paciência, né? O que eu vou fazer? O que eu tenho para dar para vocês, queridos, é isso. Todo dia nós estamos juntos aqui à noite. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. É verdade. Quando eu ainda estava, antes da pandemia, eu acho que eu já relatei essa história aqui, mas já faz muito tempo. Ainda antes da pandemia, quando eu ainda realizava palestras presenciais, eu vi um movimento no Movimento Espírita de Brasília, não sei se está ocorrendo em outros lugares, ou se estava ocorrendo, das pessoas aplaudirem o palestrante após a palestra. E eu sempre falava, olha, agradeço, mas por favor, se vocês estão aplaudindo ao Cristo, muito bom. Apesar que ele não precisa dos nossos aplausos. Se estão aplaudindo a mim, por favor, não façam isso. Porque
Eu sou um instrumento. É a mesma coisa que um médium fazer uma psicografia e as pessoas irem cumprimentar ele. Nossa, parabéns. Não, desculpa, não fui eu que escrevi, querido, foram os outros. Então, eu sempre me coloquei nessa posição. E aí, quando eu ia, e aí, de repente, nos centros espíritas que a gente ia, começava a bater palma, e aquilo me incomodava bastante. E eu pedia para não fazerem isso. Até que teve um dia, num centro espírita. Aqui de Brasília, eu não vou nem relatar qual, porque eu sei que tem pessoas que frequentavam lá, e que no final o pessoal bateu palma. Aí eu falei, muito, como eu sempre faço, muito fofo. Onde é que é o fofo, gente? Falei, queridos, não. Se vocês estão aplaudindo ao Cristo, ótimo, mas a mim não. Que eu não estou aqui, não é para isso. Mas aí o que aconteceu? Um senhor levantou, ele estava sentado, levantou. Pois eu gostei muito da sua palestra e vou continuar aplaudindo. Porque quando eu falei isso, para não aplaudir, algumas pessoas falaram, não precisa. E o senhor se levantou. Pois eu gostei e vou continuar aplaudindo. E era uma das pessoas mais antigas da casa. Aí o que aconteceu? Sério, queridos, começou um bate-boca. Começou um bate-boca na plateia sobre isso. E eu que causei isso. Eu só queria que não precisava. E começou aquela confusão. Os que achavam que precisava bater palmas, não precisavam bater palma. Por que eu digo que não é bom, queridos? Porque o ser humano é frágil. O ser humano é frágil, queridos. E às vezes a pessoa, ela traz em si o calcanhar de Aquiles é o orgulho. Aí você termina a palestra, alguém te aplaude, a pessoa sai, nossa. E eu vi isso. Em uma das casas em que eu trabalhava, uma pessoa terminou uma palestra e chegou para mim e falou assim, nossa, eu acho que eu agradei, porque todo mundo bateu palma. E a vontade que eu tive para dizer foi falar assim, não, querido, eles batem palma para todos. Vem aqui qualquer hora, qualquer dia eles estão batendo palma. Mas a pessoa, ela corre o risco do palestrante se envaidecer. E ele esquece qual a posição dele. Ele não está ali por ele. Ele está ali servindo a Jesus. Por que ele está querendo os aplausos que não são para ele? Por isso que eu digo, eu sou realmente contrário aos aplausos nas palestras, nas casas espíritas. Então, quem busca... Eu já li tudo isso aqui? Eu nem sei, vou ler de novo. Sim, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. Já li. Vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas com o tempo será recompensado com um enorme bem-estar e uma integral segurança de alma. É isso mesmo. Estar alheio ou sair de si mesmo, na ânsia de ser amado por todos aqueles que considera modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade, o único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. Eu tô meio surdo, eu não ouvi. Você também não ouviu? Não, eu tô surdo. Eu devia ter passado cotonete. Eu vou ler de novo. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. Queridos, qual a parte que a gente não entende dessas coisas? É muito claro. Vamos tomar conta da nossa vida. Vamos tomar conta da nossa existência. E os escândalos, as outras desgraças, o que você tem a ver com isso? Queridos, como eu sempre falo, campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Olha que máximo. Eu acho máximo isso. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior. Ou seja, a pessoa que ela fica sempre preocupada com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, ela deixa de estar atenta a si mesma, ela deixa de ser. Por quê? Ela passa a agir conforme o que ela acredita que o outro vai gostar, o que o outro vai achar, qual vai ser a aceitação do outro, exatamente para não se sentir rejeitada, para se sentir
querida, aceita, amada, para que a autoestima que aquela pessoa não possui ou possui muito baixinho, que ela possa ser elevada, o que é muito triste. E finalmente, então, Hamed termina dizendo: a solução para a autocrueldade, você fazer mal para você mesmo, será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. Deixa eu só fazer 2 anotações aqui. Pronto. Queridos, e assim terminamos o nosso capítulo. O que nós vemos? O que Hamed nos diz? Nossa, eu gosto demais dos estudos de Hamed, fala sério. Queridos, se nós temos baixa autoestima, precisamos entender uma coisa. Não é me sentindo aceito pelo outro ou agradando a quem quer que seja que eu vou ter autoestima. Não. Eu vou continuar com a minha baixa autoestima. Para nós termos autoestima é um processo de autoconhecimento, de tentativa de nós entendermos onde, como, em que momento eu senti que eu não tenho valor. Eu deixei de gostar de mim mesmo, eu deixei de me aceitar. E por que então eu preciso do externo, dos outros, para que eu me aceite? Então não adianta. Nós vamos passar a vida inteira tentando agradar a quem quer que seja, e no final, a nossa autoestima continua baixa. Autoestima, vamos entender. Autoestima é eu gostar de mim mesmo. Autoestima, eu me estimar. Autoamor, eu me amar. Autoconhecimento, eu me conhecer. Então não adianta o que vem de fora, não vai elevar minha autoestima, porque a minha autoestima só eu tenho condições de elevar. Meu autoamor, só eu tenho condições de me elevar. Então, adentramos então o processo do autoconhecimento. Quanto mais eu buscar me conhecer, onde está a raiz, a gênese desse, desse sentimento que eu trago? Onde foi que surgiu? Peraí. Se a pessoa ela não consegue, muitas vezes as pessoas não conseguem, às vezes elas identificam, mas não conseguem vencer aquilo. É por isso. Vamos ver aqui qual é a fala, peraí. Lembrei disso agora, olha só. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. É por isso que hoje há tantos terapeutas. Do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuem, servir, curar, quer dizer servidores de Deus ou curadores. No tempo de Jesus, sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, às vezes tinham intensas relações com os essênios, sério, né? Cujos princípios professavam, e como ele se dava a prática de todas as virtudes. Terapeutas. É por isso que o mundo, cada vez nós vemos mais terapias surgindo, exatamente porque nós vemos uma humanidade adoecida, frágil, necessitando então de pessoas que venham para mostrar caminhos, levar luz. É isso, queridos. Vamos buscar nos amar mais. Vamos entender, e é muito simples. Jesus não agradou ninguém, não agradou a todo mundo. Então você não vai, eu não vou, ninguém vai agradar a todos. E tá tudo bem, respira. Olha que delícia. A capacidade de você respirar fundo e você sentir a plenitude dos seus pulmões sendo preenchida. E é simples assim, queridos. É simples assim. Vamos somente buscar nos amar. E se o outro gostar de nós, nos aceitar, nos amar como nós somos, puxa, que bom! E se não? Tudo bem também. Sigamos em frente.
Deixa eu só beber uma água e já vamos então abrir para perguntas. Vamos agora. Ficou bom o celular assim, né? Eu gostei. Porque antes eu ficava aqui, né? Agora pelo menos tem mais cara e menos teto. Peraí. Agora que eu tô vendo que... Ah, não. Vamos ativar os comentários. Pronto. Rita, Marcília. Oh, já falei, né? Como é bom estar aqui com vocês, queridos. Como é bom. Vancelli. Boa noite. Vamos ver se temos algumas perguntas, algum comentário, seja o que for. Salve, Yuri! Olá, meu querido. Ficou bom, né, Kátia? Pois é, eu só tenho que ver direito como eu fiz para conseguir ficar sempre assim. Cristina, boa noite. Claudete. Não é Andréia. Eu achei... eu também achei, queridos. Eu também achei. Hamed é Hamed, gente. É simples assim. É por isso que a gente não pode parar de estudar Hamed. Vancelli, Juliana Afonso 18, Sara Costa Morim, Marco André, Neuza Maria Souza. Eu fiquei mais alto, não, querida? Adorei. Luísa, Andres Mota, salve André. Jacimara, Fortilene, que bom, querida, que bom que foi bom para você. Oi, Lutz, um beijo. Já temos uma pergunta. O que fazer quando a ansiedade? O que fazer quando a ansiedade nos trava? Yuri Dalvi, meu irmão, muito bem-vindo. Excelente pergunta. O que fazer quando a ansiedade nos trava? Bom, vamos lá. Veja que essa é uma pergunta que dá uma live inteira, né? Primeiramente, nós precisamos entender que a ansiedade ela é um estado físico, psíquico, emocional e espiritual. Deixa eu explicar. Se você amanhã... não sei, é que as pessoas, ultimamente, elas confundem o termo ansiedade com preocupação. Uma coisa é você falar, eu estou preocupado com a prova de amanhã. Se você falar que você está ansiosa, a ansiedade, ela pressupõe taquicardia, sudorese, crises de pânico, tremor, calafrio, alterações fisiológicas, ok? Então, se a pessoa está numa crise, então deixa eu tentar entender, Yuri, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ok? Se você está numa crise de ansiedade, você está sozinho, não adianta chegar para um ansioso que está tendo uma crise e falar, respira devagar. O coração dele está a 120 por hora, 120 batimentos por minuto. Não tem como, ele vai falar assim, tá, como é que eu faço? Nós precisamos começar a focar numa crise de ansiedade nas coisas ao nosso redor. Ok? Então eu vou focar no abajur, na minha garrafa de água azul, no outro celular que está aqui, no carregador de celular que está aqui, no livro, nos meus outros livros espíritas que estão aqui, nas minhas canetas, no controle do ar, do outro livro espírita que tem ali. Eu começo a tirar o foco de mim mesmo. É isso que eu vou buscar fazer. Claro, se eu vou buscar olhar. A respiração, existem formas de se respirar para você aquietar um pouco, mas na ansiedade, esses exercícios, na prática, acabam não conseguindo resolver muito. Mas o que você pode tentar simplificando é só respira fundo, prende um pouquinho a respiração e vai soltando a respiração devagar. Agora, quando não for uma crise de ansiedade, for a ansiedade normal do dia a dia, bom, precisamos entender que a ansiedade, digamos assim, ela pode ser o precursor da depressão ou de uma síndrome do pânico. Então, se eu estou me sentindo ansioso, é porque tem algo que não está certo. E então eu preciso buscar saber por que eu estou ansioso. Aí é um processo de autoconhecimento. O ideal é a pessoa, assim que ela vê algum sintoma, ela buscar adentrar esse processo de autoconhecimento. O problema é que muitas pessoas elas vão se tornando ansiosas e espera chegar na síndrome do pânico, espera chegar na depressão,
Aí tem que tomar remédio psiquiátrico. Não tem jeito. Então, se eu já estou tendo ansiedade, por quê? Será que é trabalho demais que eu estou tendo no meu trabalho? Será que eu estou exigindo mais de mim do que eu tenho para dar? Será que essa relação está me desgastando? Será que eu não estou gostando de determinada questão, movimento na minha existência? Eu preciso, então, Yuri e a todos que estão aqui, nós precisamos estar atentos. A ansiedade é aquela luzinha amarela de alerta. Síndrome do pânico, depressão, já é a luz vermelha. Não tem jeito. Então, ansiedade, vamos procurar. Se nós somos pessoas ansiosas, alguns exercícios, vamos praticar atividade física. Como se fosse uma terapia, né? Eu vou para atividade física. Você gosta? Detesto. Mas eu sei que vai me fazer bem. Para estimular as produções de todas as catecolaminas, para ativar a produção da serotonina, endorfina, dopamina, serotonina, endorfina, esqueci outra. Enfim, para estimular a produção de todas essas substâncias que causam o bem-estar. Vamos pegar sol. Vamos caminhar com o pé descalço na areia, na terra, na grama, para ver troca com o solo, porque o solo é como se fosse um fio terra que absorve. Então, se a pessoa ela é ansiedade por natureza, ela precisa entender que ela precisa fazer alguma mudança na vida dela. Vamos nos desligar dos noticiários. Uma hora antes de dormir, vamos sair dos aparelhos eletrônicos. Vamos procurar colocar uma música que acalme. Quem sabe um incenso, uma aromaterapia, um floral de bar, tantas questões que nós podemos fazer. Então, Yuri, se for uma crise, a crise ela é passageira. Agora, se a pessoa ela é ansiedade o tempo todo e essa ansiedade que paralisa, primeiro tentar entender o porquê que a pessoa está se sentindo assim. Na verdade, todas as doenças do sistema nervoso central é a nossa alma dizendo tem alguma coisa que não está certa. Ok? Nós estamos preocupados com as coisas do dia a dia? Não, isso é normal. Às vezes você ter raiva, você está nervoso, você está triste, eu sempre falei isso. Isso são emoções humanas, todo ser humano tem. Ansiedade? Não. Ansiedade é um adoecimento da alma. Todo cuidado, queridos, todo cuidado é pouco. Boa noite, Vancele. Jacimar. Oi, Paula Costa. Peraí. Paula Costa, quer me fazer o favor de me dar me mandar uma mensagem dizendo se você tá... Não, que você tá vivo eu sei. Quer me dar um sinal de vida? Me dizer como você tá, Paula? Jaque, qual a origem da baixa autoestima? A culpa há outras origens? A origem da baixa autoestima, ela pode vir de duas formas, Jaque. Pode vir eu trazer isso já de uma outra existência. Então, já de uma outra existência, eu já trago esse perfil psicológico delicado e complexo, mas pode ser também que eu tenha nascido sem isso, mas que, infelizmente, devido a uma educação equivocada por parte dos pais, ou devido a algum trauma que eu tenha passado, eu tenha desenvolvido isso, minha querida. Então, basicamente é isso. Não tem culpa. Ou tem, na verdade, vai depender muito das frases que nós ouvimos nossos pais dizendo, algum trauma severo que passamos na nossa infância, alguma situação vexatória, digamos assim. Às vezes, os pais falam coisas sobre nós na frente dos outros sem se darem conta, né? E, aliás, não só os pais, nas relações afetivas, a tentativa de diminuir o outro, e aí nós crescemos ouvindo essas frases lamentáveis dos nossos pais. E aí, então, a gente já cresce sem autoestima, sem alto valor. É isso. Boa noite, Ana Maria. Oi, Kátia. Um beijo, Kátia. Um beijo, Catarina. Kátia, temos que aprender a não menosprezar a nossa opinião, nossos desejos. É um aprendizado. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, meu querido. Que bom que você está aqui sempre, querida. Muito bom. Ah, Fran, gratidão, querida. André, se eu estivesse na palestra, com certeza o Uhu ia rolar. Não, André. Não, gente. Só se fosse um Uhu para Jesus, aí pode. Suelen, gratidão. Luciana, olá. Opa.
Oxitami. Oi, Tami, boa noite, Marco. Ô, Marco, gratidão, meu irmão. Excelente pergunta, Carol. Dar exemplos da autoobsessão. Queridos, o que é obsessão? Ação persistente negativa. Basicamente é isso. Geralmente, de um espírito para outro, podendo ser um espírito encarnado, um espírito desencarnado. Lembrando que, quando o espírito está encarnado, na questão 134 de O Livro dos Espíritos, Kardec fala que espírito encarnado é alma, espírito desencarnado é desencarnado. Mas só por uma questão de didática e nada mais que isso. A autoobsessão é exatamente quando nós, devido a termos um processo de autoestima muito baixo, nós nos boicotamos a nossa felicidade, sabotamos a nossa felicidade, a nossa saúde, em um processo muitas vezes inconsciente de autodestruição. Muitas pessoas, elas querem o alto valor, a autoestima, a visão que elas têm delas mesmas é tão ruim, é tão baixa, que elas querem, muitas vezes, se autodestruir. Então, Carol, é exatamente isso, é a autoobsessão. Vai ser a pessoa que ela sempre... Carol é a seguinte, acontece uma coisa boa na vida dela, ela pensa assim, isso é muito bom para ser verdade, tem alguma coisa errada aí. Ela não aceita os presentes da vida. Então, por exemplo, se ela recebe um elogio, nossa, seu cabelo está tão bonito, gostei da tua unha, seja o que for, no dia seguinte, ela tira. Ela muda o penteado. Ela não quer que as pessoas gostem dela porque ela própria não gosta dela. Então, ela entende que todo mundo, como ela talvez tenha crescido ouvindo isso, ela precisa confirmar aquela crença limitante nela. Eu não tenho valor. Uma pessoa que ela ouviu muito o pai e a mãe dizendo isso para ela, ela precisa de uma confirmação. Por quê? Porque o pai e a mãe é o modelo da criança na primeira infância. Não é Jesus. É o pai e a mãe. Então, se o meu modelo, meu guia de vida, meu pai e minha mãe está dizendo que eu não valho nada, eu preciso consolidar essa informação. Senão eu perco segurança, eu perco correlação. Eu perco o chão, eu não sei onde eu estou. Peraí, mas se aqueles que eram meus guias e modelos, eles estavam errados? Peraí, então eu fui criada por quem? Onde eu me conecto? Fica sem link, fica sem conexão. Então elas vão procurar confirmar o que muitas vezes elas ouviram dos próprios pais, ou de um professor, ou de um processo de bullying severo no colégio, quando eu era pequeno. Tudo isso, minha querida. Então ela vai buscar sempre a autodestruição. Eu não valho nada mesmo, então eu não mereço passar nesse concurso público. Muitas vezes pessoas que estudam, e no dia dá dor de barriga, erra o endereço, erra a hora da prova, esquece de levar o necessário. Ela está se auto-sabotando. É a pessoa que arranja o homem, a mulher da sua vida. Não, tem alguma coisa errada. Deixa eu terminar logo, porque isso aí não está muito certo, não. É a pessoa que ela arranja um trabalho e fala, nossa, que trabalho legal. Ela arranja algum motivo, muitas vezes, para sair. Porque ela dentro de si, ela precisa dessa autoconfirmação. Então, é uma ação persistente negativa da pessoa com ela mesma, minha querida. Isso é autossabotagem, é muito, muito... É o processo de obsessão mais grave, eu diria, tirando os processos de fascinação e subjugação, que são processos obsessivos complexos. Fora isso, eu acho que, sem dúvida, é o mais grave. Acho que eu vou fazer uma live sobre obsessão também. Tá aí, acabei de pensar sobre isso. Boa noite, Regina. Gorete, por que é tão difícil se aceitar e compreender a vida? Minha querida, nós precisamos aceitar a nossa humanidade. Simples assim. Simples assim. Por exemplo, Gorete, eu queria que metade da minha barba fosse verde neon, metade abóbora. Ela não é. Eu me aceito. Sabe o que eu queria? Que meu cabelo parasse de crescer. Pense um ser que tem preguiça de cortar cabelo. Eu. Mas ele continua crescendo. Ainda que seja milímetros. Mas cresce. E eu não gosto de querer ter a cabeça raspada o tempo todo. Eu não tenho paciência. Então, Gorete, nós precisamos nos aceitar, minha querida. E é simples assim. Aceitar que nós somos seres humanos, frágeis ainda em um mundo de provas e expiações. E que quem sabe um dia, nós já estaremos
teremos a possibilidade de, quem sabe um dia não, e um dia nós teremos então a possibilidade de olhar para nós mesmos com todas as nossas fragilidades e falar assim, ok, essa é a minha melhor versão. Eu me amo, eu me aceito. Que é exatamente duas das frases das autoafirmações que nós fazemos exatamente no nosso culto do Evangelho no Lar. Precisamos nos aceitar. Mas nos aceitar, queridos, não é passar a mão na nossa cabeça, não. Aí você chega lá, grita, xinga, quebra tudo. Ai, tadinho do Jack, ele gritou, quebrou tudo, bateu em todo mundo. Ah, mas ele é um tadinho. Não, não. É você olhar para aquele momento e falar assim, quem é aquela criatura? E aí você fala assim, Jack, você errou. Você errou. É o seu momento evolutivo espiritual, mas você precisa se melhorar. Então, minha querida, você se aceita, mas você busca sempre ser melhor. Compreender a vida, Gorete, é compreender que hoje eu sou resultado do meu ontem. Seja ontem, terça-feira, ou seja a minha vida passada. E se eu quero um amanhã melhor, hoje eu estou fazendo o meu dia. E amanhã eu estarei colhendo o que eu semeei no hoje. Seja amanhã quinta, seja na próxima existência. Ah, João Batista, não. Nada de aplauso, nada de aplauso. Ô, Patrícia. Ô, minha querida, que seja bom para você todo esse processo de autoconhecimento. Oi, Helena. Helena é uma querida, queridos. Tem tanta gente tão querida aqui. Exato, não é, Kátia? Ó, a Kátia escreveu o que eu repeti 2 vezes. O único modo de alcançar a felicidade é viver, particularmente, a própria vida. Eu queria muito ter 1 hora mais no meu dia, porque aí eu me dedicar a fazer essas postagens que eu faço todo dia, do Ditos de Jesus, fazer desses estudos. Mas eu não tenho tempo, queridos, desculpem. Sabe outra coisa que eu queria fazer? Eu queria todo dia de manhã fazer uma prece com vocês, ao vivo. Não tenho tempo. Eu estou querendo, sabe outra coisa que eu estou querendo fazer aqui hoje, que eu estou querendo fazer com vocês? Uma noite só de orações. Então, trazermos todos os nomes que temos no nosso caderno e todos nós orarmos juntos por estas pessoas e por um mundo melhor. Mas quando? Quando que eu vou fazer isso? A única noite livre que eu tenho na semana é sábado. E sábado eu sou da Bárbara. Né? Então fica difícil. Oi, Elizabeth. Estou ansiosa pela sua live de quinta. Minha mãe é minha obsessora em vida. Eu acho que a live de amanhã ela será muito importante. O nosso culto do Evangelho no Lar ontem, já falamos um pouco sobre isso. A nossa live com Leandra, já falamos um pouco sobre isso na segunda. E amanhã voltaremos ao mesmo assunto. Maísa, boa noite. G. Jack, faz 3 dias que iniciei numa crise que aparentemente é ansiedade. Fôlego curto e angústia. Porém, não consigo identificar onde é e por quem iniciei, pedindo tanto ao Cristo para me ajudar a identificar. Queridos, isso não vale somente para G. Gratidão pela sua colocação, G. Às vezes as crises de ansiedade chegam exatamente porque nós estamos acumulando de longa data questões muitas vezes não resolvidas, situações não corretamente vividas. Então, às vezes, aquilo vai se acumulando. A depressão não é assim, você dorme e no dia seguinte, estou com depressão. Não é assim que funciona. A síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela chega muitas vezes, de repente você nem sabe o que você está sentindo. Lembrando que síndrome do pânico, queridos, muitas pessoas confundem síndrome do pânico. Síndrome do pânico é a sensação, é a certeza que você vai morrer. Isso é síndrome do pânico, ok? Você paralisa. Você tem, não se sabe, você tem a certeza absoluta, eu vou morrer. Isso é uma síndrome do pânico verdadeira. Mas ela tem um período de duração, ok? A síndrome do pânico, o surto, digamos assim, não é surto, mas a crise, ela vai durar de 10 a 15 minutos. Então, nesse momento, todo cuidado é pouco. Então, G, se você não consegue identificar, minha querida, se veio de repente, olha para o contexto maior, G. Olha para o contexto maior, ok?
Olha, Cine, que bom, minha querida. Juliana Afonso. A depressão pode também travar a pessoa como a depressão pode também travar a pessoa. Como fazer para destravar? Juliana, na verdade, o que ocorre, minha querida? A depressão é a alma nos dizendo: tem alguma coisa errada. E, primeiramente, toda pessoa com depressão ela precisa de 3 coisas: tratamento psiquiátrico, tomando química, remédio, para regularizar a transmissão dos neurotransmissores, a comunicação entre os neurotransmissores. Segundo, religiosidade, porque a fé ajuda na melhoria, e terapia. Por quê? Por que terapia? Porque você precisa saber onde que nasceu aquilo, por que você está se sentindo assim. Porque se você não cura, se você não se trata, você toma o remédio, passa, mas se a causa que está causando a depressão, ela existe e permanece, e você não sabe e não modifica, existe uma grande chance de você voltar a ter depressão. A depressão, minha querida, queridos, a depressão ela é uma doença, é como eu sempre digo, para mim a depressão é a pior doença que existe, porque ela paralisa o ser humano. Eu costumo dizer que a depressão é a doença que a pessoa joga a toalha. Ela joga a toalha. Porque assim, em luta, se um treinador vê que o lutador tá apanhando muito, está correndo risco, ele joga a toalha e a luta está terminada. A pessoa joga a toalha, ela não quer mais viver. Ela não encontra sentido para nada. Às vezes a pessoa que tem depressão, ela não consegue carregar, ela não tem força para carregar uma garrafa de água. Por quê? Porque não existe comunicação. O cérebro, ele está desarmonizado, ele não tem comunicação entre si. A pessoa não tem estímulos neurológicos e o músculo não consegue levantar uma garrafa. Não consegue sair da cama, não consegue escovar os dentes. Não é que a pessoa não queira, não. Ela não consegue. Ela simplesmente ela não consegue. Então, minha querida, nesses casos, a primeira coisa, minha querida, claro que vai ser o remédio, para buscar auxiliar a pessoa a sair um pouquinho, ao menos tomar um fôlego. E ela, e ela conseguiu olhar para o redor e falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Mas sem sombra de dúvida, do início, o medicamento, religiosidade e terapia. Essas questões são fundamentais. E a pessoa com depressão, talvez eu faça uma live sobre depressão também, a pessoa ela tem que se aceitar. Porque vai ter momentos que ela vai se sentir culpada por não conseguir realizar as coisas do dia. Aí a família está na sala: fulana, vem comer. Aí você: não vou. Aí a pessoa vem te buscar: vem comer. Você: não quero. A pessoa não entende. A pessoa não entende. Ela não entende. E aí você se sente culpada. E aí você está no quarto, tudo fechado. A pessoa abre a janela. Olha só, olha que dia lindo. Vamos caminhar no parque. Uma das piores coisas que pode ser feito com uma pessoa com depressão é você mostrar para ela o quanto que a vida é linda. Faz com que ela se sinta ainda mais culpada da situação que ela se encontra. E aí você leva esse depressivo no parque, ele não quer ir, mas você leva, a depressão pode piorar. Por quê? Porque ele olha todo mundo alegre, feliz, tudo de bom, e ele naquela situação de miserabilidade, ele se sente pior, ele se sente mais culpado. Uma das grandes questões da depressão é que as pessoas que cercam um depressivo, elas não sabem como cuidar de um depressivo. Como eu já ouvi falando: não, essa é bobagem, levanta e vai lavar um tanque de roupa suja que isso passa. Completa, mais ampla, completa, total e irrestrita ignorância, no sentido de ignorar o que seja a doença depressão. Ok? O cérebro ele não está se comunicando, nós está vendo comunicação cerebral. É isso que é depressão. Então, é muito triste isso. Nós precisamos dar todo o apoio ao depressivo e a pessoa não pode se sentir culpada se ela não consegue ir no parque achar legal, ou a pessoa, sei lá, o que você quer comer? Eu vou fazer. A pessoa faz e você: tá bom, tá. A pessoa não está ali. Ela está desanimada, sem ânima, alma. A alma dela está adoecida. Então a pessoa não consegue ver. Então, minha querida Juliana, e para todos, precisamos aceitar o nosso momento
não nos violentarmos, fazermos coisas porque os outros querem, e entender que aquilo é um processo, que eu não sou, eu estou depressivo e tomando a medicação correta, e isso tem que ter muita paciência, porque a medicação ela demora, às vezes até mais de 3 semanas para começar a fazer efeito. E a medicação da depressão, o que faz bem para a pessoa X, para a pessoa Y só vai fazer mal. Então, são tentativas e erros até acertar na medicação. Por isso que é tão grave. É por isso que eu digo para as pessoas, se você começar a sentir o mínimo, a mínima sensação de ansiedade, tristeza sem causa aparente, falta, não consegue ver as cores da vida, desânimo para tudo, cuidado. É a tua alma dizendo, tem alguma coisa errada. É claro que, eu fui demitido, eu saí do meu emprego, rompi um relacionamento, alguém desencarnou. Não, você está triste, tristeza de 0 a 10, nível 10. Isso não é depressão, isso é luto, é outra coisa, ok? Então a depressão, muitas vezes, minha querida, ela realmente trava. A pessoa ela não consegue. Eu já relatei aqui, e vou fazer esse relato para nós terminarmos, são 8 horas. Eu conheci uma pessoa que ela tinha depressão, e ele foi começando a sair aos poucos da depressão. O que é sair aos poucos? Ele conseguia sair da cama. Uma das maiores vitórias dele foi sair da cama. E ele me dizia, Jack, eu estou me sentindo muito culpado, porque eu não consigo trabalhar, eu tenho vergonha de dizer que eu estou com depressão, eu não sei como reagir, as pessoas ficam achando que não é nada demais, falam, levanta, vamos passear. E tipo, eu ali, elas não me entendem. E um dia ele conseguia já levantar da cama, e ele me contou que ele falou assim, eu acho que hoje eu consigo dar uma volta na rua. E ele me falou que ele sentou no sofá para amarrar o tênis. Ele ficou 1 hora tentando amarrar o tênis. Ele ficou abaixado. Abaixado? Sabe quando você se abaixa, senta no sofá e se abaixa para amarrar o tênis? Ele ficou naquela posição por 1 hora. 1 hora. 60 minutos. E ele não conseguiu. E ele simplesmente falou, ok, vou voltar para a cama. Amanhã, quem sabe, talvez eu tente de novo. Então, meus queridos, terminando, já chegando ao fim da nossa live, vamos nos amar mais. Se nós tivermos crise de ansiedade, autoestima baixa, vamos sempre procurar. Yuri falou, a G falou, a Juliana está falando, vamos começar a entender. Por que eu tenho autoestima baixa? Onde que isso nasceu? Essa crise de ansiedade está surgindo agora da onde? Queridos, a ansiedade não surge do nada, a depressão não surge do nada. É alguma coisa que não está certa. Enquanto eu não descobrir aquilo que não está certo, a doença permanece, ok? Queridos, gratidão imensa pela presença de vocês. Como vocês sabem, toda quarta-feira nós terminamos mais cedo, porque é o meu horário de ir ligar para os meus pais, já idosos que moram no Rio de Janeiro. Toda quarta-feira é o dia que nós temos. E amanhã, então, espero vocês às 19 horas com a nossa live sobre relações tóxicas, ok? Gratidão imensa. Vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, gratidão imensa, Senhor. Gratidão imensa por terminar o dia de uma forma tão excepcional. A melhor forma de terminar um dia, Senhor, é estando contigo. Gratidão. Gratidão, meu amigo, por ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados, presentes neste estudo, a nos esclarecermos, nos consolarmos, nos fortalecermos para a nossa própria existência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por encerrado a nossa conversa da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa a cada um de vocês e a paz que existe em mim, queridos. Eu desejo
eu desejo, eu dedico a cada um muita paz, muita paz. Boa noite, fiquem com Deus.